Você com certeza já passou muito tempo em uma fila, ou esperando algum atendimento, ou resolvendo alguma burocracia. Agora, e se essas situações não aconteceram por acaso? E se elas tiveram um motivo para não funcionar, um motivo intencional? Eu já falei em outros vídeos sobre sistemas que são feitos para quebrar, como os carros que são feitos para deformar e com isso absorver o impacto da batida. E ainda vou falar por aqui sobre obsolescência programada, que são as tecnologias que são aprimoradas para quebrar mais cedo. Só que esse vídeo aqui é sobre uma outra coisa, que são sistemas que são desenhados para falhar. Sistemas que quando não funcionam é que estão funcionando de verdade. Sistemas que são pensados para dar a impressão de que eles funcionam, justamente para substituir o que de fato resolveria o problema ou para não deixar esse problema ser escancarado e exposto. Eu vou dar um exemplo bem pessoal aqui e relativamente recente. Alguns dias atrás, nessa época de chuvas na cidade de São Paulo, eu passei por uma poça que não dava para ver que tinha um buraco embaixo, tão grande que acabou estourando um pneu novo. Aí eu pensei, bom, pelo menos eu posso pedir um ressarcimento pelo que eu tinha lido há um tempo atrás. Afinal, como eu tinha lido na reportagem, abre aspas aí, o artigo 37 da Constituição Federal diz que é possível sim cobrar as autoridades por danos causados pela má conservação das vias públicas. Fecha aspas. A questão é, como conseguir isso? Porque eu fui ter certeza de que o estrago foi sério quando o meu pneu já estava murchando bem longe do buraco onde eu tinha passado. E quando eu cheguei em casa e fui ler sobre o que eu precisava fazer de fato, descobri que eu precisava de foto do buraco, boletim de ocorrência, testemunhas do local, mais de um orçamento de reparo do pneu e o pior, eu precisaria passar no juizado especial civil e esperar até 5 anos pelo resultado. 5 anos. Ou seja, tem ressarcimento? Tem. Porque é obrigatório ter. Só que é um processo com tantas complicações para a maioria das pessoas, como eu no caso, nem tentarem passar por ele. E essa situação me lembra bem um trecho de um livro que é o Epidemics and Society, onde o Frank Snowden discute as mudanças da lei de ajuda social aos mais pobres na Inglaterra, que foram feitas pelo advogado Erwin Chadwick no século XIX. Segundo o livro, o Chadwick achava que esse tipo de amparo para os mais pobres, que era um direito por lei dos ingleses, abre aspas de novo, promovia desmoralização, dependência e indolência, o que acaba gerando mais pobreza a um custo enorme para os pagadores de impostos, em especial os donos de imóveis. Aí o que ele fez então? Propôs, na nova lei de 1834, que o sistema deveria ser centralizado e que a ajuda seria tão ruim, tão escrota, que só quem tivesse realmente desesperado aceitaria passar pelo sistema. A ideia era separar famílias, dar comida ruim e obrigar as pessoas a fazerem um trabalho tão desagradável para receber o auxílio que isso faria qualquer emprego parecer muito melhor. Ou seja, é um sistema onde, se ele falhar porque as pessoas desistiram da assistência, ele funcionou como planejado. E aqui eu ainda estou falando desse clichê do serviço público feito de uma forma tão ruim, onde a fama fica com o governo ou com o Estado, mesmo quando a demanda para o serviço ser ruim e não bancar desmoralização e independência, vem dos pagadores de impostos. Só que mesmo no mercado privado, entre empresas que competem pelos seus clientes, também não faltam incentivos para a mesma dinâmica de um serviço que é desenhado para ser falho. As filas, por exemplo. Filas podem ser super ruins para você, mas elas podem ser uma vantagem para alguns negócios. Teoricamente, quanto maior é a fila, pior é o serviço para quem consome. Afinal, tempo também é um custo e quanto mais tempo a gente gasta em uma fila, mais caro o que a gente está querendo está saindo. Só que em algumas situações pode ser desejável para uma loja, para um restaurante ou até para um parque de diversões ter filas longas. Primeiro porque consumidores parados são consumidores com mais tempo para consumir, seja esperando na fila do brinquedo ou na fila recheada de tentações de um supermercado, especialmente para quem faz compras com crianças, que não vão ficar paradas na fila e vão circular com várias tentações ao redor bem na altura dos olhos. Ou seja, além da economia de manter menos funcionários em um atendimento mais enxuto, que acaba gerando filas maiores, ainda tem o lucro maior com quem espera mais. E mesmo quando as pessoas não têm a oportunidade de consumir mais na fila, ou melhor, quando os negócios estão perdendo a oportunidade de consumir por quem ficou na fila esperando para entrar num restaurante ou em um bar, ainda tem bons incentivos para se manter uma fila grande.
Pode parecer um desperdício de oportunidade para um restaurante ter tanta gente numa fila que já podia ter entrado, consumido e dado espaço para mais novos clientes, sem falar em quem acaba desistindo de comer lá por causa da espera. Só que isso só se aplica para quem já decidiu que quer frequentar aquele lugar ou consumir aquele produto. Para quem ainda não decidiu o que quer, ver uma boa fila tem o potencial de informar sobre a qualidade do que gera essa espera toda. Que tipo de barraquinha de comida você prefere procurar para comer se você não sabe nada de um local ou de uma festa? Aquela barraquinha vazia ou a barraquinha que tem uma fila enorme na frente? Uma vez eu fui ajudar o Iberê do Manual do Mundo a receber os fãs de uma praça, e não foram poucas as pessoas que vieram me perguntar o que estava acontecendo para ter uma fila tão grande. Todo mundo curioso para saber se estavam perdendo algum bom negócio. E não é à toa que o lançamento de alguns produtos é organizado com uma certa escassez para agilizar uma fila na porta, ao ponto que uma operadora de celular na Polônia chegou a contratar atores para ficarem na fila do lançamento do iPhone lá em 2008, quando ele ainda era uma novidade, segundo a Reuters. Especialmente onde a gente não tem familiaridade ou informação suficiente para comparar alguma coisa, uma fila grande é um sinal de que as pessoas estão dispostas a gastar tempo para ter aquilo. Um sinal de um bom valor. E de acordo com estudos, tem um tamanho ideal de fila que depende do que a gente espera conseguir com aquela espera e de quanta informação nós temos disponível. Uma fila curta demais pode ser um sinal de que um produto ou serviço não vale a pena para quem não conhece ele. Uma fila longa demais pode ser que gere um tempo de espera que não compensa mesmo se o produto for bom. Tanto que depois que o iPhone se tornou popular e caiu no gosto das pessoas, a fila no lançamento já não é mais necessária. E não é só na entrada de um serviço que um pior pode ser melhor. Na execução também. Frases como "o cliente sempre tem razão" dão a entender que o cliente deve sempre ser favorecido, ou pelo menos sentir que é favorecido. Não faltam empresas que priorizam a satisfação dos clientes. Só que você provavelmente lembra de várias interações com empresas onde a sua recepção não foi tão calorosa assim. E aqui vai o segredo do porquê isso acontece. Às vezes, isso pode não acontecer por acaso. Muitas empresas que tratam mal os clientes não sofrem com isso. Na verdade, elas podem dar mais lucro por conta disso. O segredo de verdade é oferecer um serviço com pouca ou nenhuma concorrência. Em uma situação dessas, investir em atendimento ao cliente deixa de ser um investimento e passa a ser um gasto que pode ser evitado sem prejuízo. Na verdade, um atendimento ruim vira uma forma de filtrar consumidores com os quais a empresa não precisa gastar tempo ou dinheiro. Isso é como uma central de atendimento ao consumidor pode funcionar em alguns casos. Segundo um estudo de 2018, muitas empresas têm centrais de atendimento que são organizadas em camadas ou em estruturas que são compartimentalizadas, de maneira que quem atende você não pode ajudar com muita coisa. Como, por exemplo, separar quem pode fazer devoluções ou oferecer uma compensação financeira e deixar esses atendentes em uma segunda camada, que só pode ser acionada quando os clientes estão muito bravos ou quando eles dão sinais muito claros de que de verdade vão desistir daquele serviço. Sabe quando você tem um problema com alguma coisa que você comprou, um lanche que você está tentando pedir, ou alguma coisa que não está funcionando e você simplesmente não encontra onde reclamar daquilo? Ou quando você encontra, é só um telefone e se você liga, a chamada cai, o sistema não está no ar, você tem que ligar para outro número para conseguir o que você queria de verdade, ou só pode ser em horário comercial, ou vão ligar de volta com a solução. A ideia parece ser criar barreiras que são chatas o suficiente, que já servem como um filtro de quem realmente teve problemas, o que dispensa atender quem tolera os problemas e mesmo assim continua preso no serviço. Eu mesmo já passei por uma situação onde foi mais fácil cancelar o meu cartão de crédito e pedir outro do que cancelar uma assinatura de um jornal, porque não tinha com quem falar para poder resolver o meu problema. Isso é especialmente lucrativo para as empresas que monopolizam uma área ou que operam em uma situação onde você tem muito a perder se sair delas, onde pode ser mais barato negar um serviço contratado ou piorar muito ele e lucrar com isso, porque já não dá mais para voltar atrás ou vai ser muito pior para quem fizer isso. Aí as falhas podem acontecer e por mais insatisfatório que seja, você não tem muito o que fazer.
Eu termino com uma outra história, essa que eu ouvi falar, sobre uma faculdade que achou uma boa forma, uma forma bem criativa de oferecer mais bolsas de estudo e mensalidades mais baixas. Foi só colocar lá para o 3º ou 4º ano do curso as disciplinas que eram especialmente difíceis e que reprovavam a maioria dos alunos. Assim, quem tinha bolsa ficava nos primeiros anos, mas acabava perdendo a bolsa por nota baixa, e mesmo quem não tinha bolsa pegava DP, ou seja, reprovava algumas disciplinas e aí precisava fazê-las de novo da metade para o fim. Com isso, a grade daí em diante tinha muito mais aulas, com as disciplinas regulares e com aquelas que as pessoas tinham reprovado, e com isso o curso ficava muito mais caro, só que justamente naquela fase onde os alunos já tinham muito a perder, abandonando o curso que fizeram e tinham uma tendência muito maior a respirar fundo e encarar essa despesa muito maior do que estavam preparados e seguir em frente com o curso. A falha dos alunos ou do curso era justamente a forma de conseguir cobrar muito mais do que estavam preparados. No vídeo recente, eu falei de vários casos onde um sistema não funciona por falha de quem desenha esse sistema e não por uma falha de quem usa. Só que algumas vezes o sistema não funciona para você não porque ele é falho, e sim porque isso é justamente como ele foi desenhado para funcionar. Agora, uma coisa que não falha, ou não deveria falhar, é você receber os próximos vídeos aqui do canal se você assinar e se inscrever. Assim você acompanha outras conversas como essa, muito mais ciência no seu dia a dia, e se você já é inscrita, já é inscrito por aqui, pense em mandar um valeu demais pra gente, por exemplo, ou se tornar membro, que isso faz uma boa diferença e dá uma baita ajuda pra gente poder trazer mais conteúdo pra você. Até uma próxima.